André, eu acho que a gente pode começar falando, né, o grande questionamento da população a respeito dessa, né, retomada da energia elétrica aqui para a cidade. Como que tá? Vamos ter ainda hoje, no decorrer do fim de semana? Sim. Nós temos uma condição que já vinha, né, durante a semana, na segunda, na terça e na quarta-feira antes do ciclone, um tempo muito chuvoso. E aí acontecem deslocamentos de terra, árvores, eucaliptos que com a umidade ele se desprende e acaba caindo sobre a rede. Então nós já vínhamos trabalhando na recomposição do sistema. Então desde segunda-feira as equipes já estão trabalhando. Na quarta-feira, quando teve o evento do ciclone, nós já vínhamos um plano de contingência, porque nós já tínhamos a previsão e daí se confirmou. Então nós já tínhamos um plano de ação estabelecido. Qual que foi o grande desafio que nós tivemos? Quando você tem um evento localizado, a gente consegue pegar todas as equipes, colocá-las naquele local e a recomposição é mais rápida. Mas esse ciclone, esse evento, ele decorreu por toda a nossa região. Então ele afetou a região como um todo. Então, só para ter uma ideia, hoje nós estamos na sexta-feira, nós temos nesse momento 100 pessoas empregadas na recomposição do sistema elétrico aqui na nossa região ainda. Por quê? Os centros urbanos já foram todos restabelecidos, né? As áreas urbanas todas já foram recompostas, mas as áreas rurais ainda nós temos muitas árvores sobre a rede, nós temos muito poste caído, transformadores no chão, então é um serviço mais lento, mais demorado e que emprega um pouco mais de tempo para a recomposição. E aí, aliado a isso, nós temos o quê? A dificuldade de trânsito, porque o tempo está úmido, ontem choveu o dia inteiro, eucalipto na via, daí nós temos a ajuda do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, que tem nos ajudado também nessa condição de retirada, os próprios moradores têm nos ajudado também. Às vezes a gente chega no interior do município e eles vêm oferecer ajuda com o trator naquilo que precisar, às vezes uma viatura fica atolada, eles retiram a viatura para nos ajudar. Então é bacana que nós temos essa compreensão também da população como um todo. Lógico, né, nós sabemos, o ciclone foi na quarta-feira, hoje nós estamos na sexta-feira e nós ainda temos unidades para serem restabelecidas. Mas aí vem o desafio nosso, que é recompor em locais mais distantes, onde nós temos plantação de eucalipto muito próxima à rede, e aí quando acontece a queda do eucalipto, ele derruba 1, 2, 3 postes no efeito dominó, derruba o transformador, a rede. Então, é uma série de fatores que levam a essa demora. Então, na rede urbana, temos então o restabelecimento, né, de energia. A rede rural tem uma previsão, talvez durante o fim de semana, até início da próxima semana, para estar restabelecida? A nossa ideia é recompor o quanto antes, só que nós temos alguns empecilhos. Sim, esses empecilhos, inclusive, eu acho interessante a gente falar, André, como que é? Você comentou, né, que a Celesc já estava na rua trabalhando desde segunda-feira. Então, como que é o trabalho da Celesc nesses dias? Até para o pessoal entender um pouco o porquê, né, o agricultor entender o porquê que a Celesc ainda não está lá na casa dele trabalhando. Sim. Quando nós falamos que nós temos aqui numa região como um todo, né, vários eventos que aconteceram e vários postes caídos, eu vou mandar algumas imagens para vocês e depois a gente vai conhecer o centro de operação para entender um pouquinho mais essa dinâmica. Mas assim, as equipes, no momento que acontece o evento, né, elas saem para recompor os troncos de alimentação. São as veias principais, que a gente realimentando, a gente vai conseguir restabelecer o sistema no maior número de unidades consumidoras possíveis. No pico aqui na nossa região, quando aconteceu o ciclone, nós tínhamos 75 mil unidades consumidoras que ficaram sem energia, de um total de 200 mil. Em menos de uma hora, a gente reduziu esse número para 50 mil. Até o final da noite, a gente conseguiu reduzir para 15 mil. Então, note que a gente foi realimentando aquelas que a gente poderia alimentar. Nós temos também, nós chamamos são chaves automatizadas, né? Que no nosso centro de operação a gente consegue restabelecer por aqui sem necessidade de equipe lá. Daí o grande problema quando nós temos árvore sobre a rede, poste caído, rede no chão, que aí há necessidade de ir a equipe, que foi o que aconteceu no nossa área rural aqui do município de Chapecó, na verdade na região como um todo, né? Sim. Um dos fatores, inclusive as imagens que a gente percebeu, né, da Defesa Civil no decorrer da semana,
de postes arrancados, postes de energia, os geradores no chão. Isso se decorre também da questão de muitas árvores plantadas próximo a esses locais. Sim. E aí não é só na área rural, né? Na área rural nós temos o problema do plantio do eucalipto muito próximo da rede. Geralmente quem planta eucalipto não mora naquela comunidade. E aí ele não é afetado pela falta de energia localmente ali, né? Onde que acontece o evento. Mas na cidade também. Nós tivemos um caso típico semana passada, que foi, nós fomos para fazer a poda de uma árvore e a moradora ali local não deixou a gente fazer a poda da árvore. No vendaval, aquela poda que nós iríamos fazer acabou resultando numa árvore que caiu sobre um carro e caiu sobre a rede de energia elétrica. Então o dano ao patrimônio do cidadão lá foi muito maior, porque ele teve o carro bastante danificado. O patrimônio da concessionária, da rede, né, o emprego daí, necessidade de ir lá replantar o poste, colocar o cabeamento, e sem considerar o tempo que eles ficaram sem a energia elétrica. Hoje nós precisamos de energia elétrica para tudo. Antigamente nós precisávamos para acender a lâmpada e para a geladeira. Hoje energia elétrica para qualquer coisa, uma reunião online, a gente precisa. Celular, se você não conseguir carregar o smartphone, a gente fica sem comunicação com o mundo. Então, a sensação da falta de energia é muito maior. E esse é um caso bem típico assim que aconteceu. Mas nós temos também, Chapecó é uma cidade que cresce verticalmente, né? E aí os prédios, as construções têm as redes de proteção que nem sempre são amarradas de forma adequada. E ela acaba com o vento se soltando e indo em direção à rede, e com isso também causa o transtorno da falta de energia elétrica. Então são vários fatores, né, que num evento como esse que nós tivemos acabam resultando nessa falta mais demorada do restabelecimento da energia. E como você comentou também, né, André, para a gente encerrar, essa questão de deslizamentos, então muitas árvores caídas dificultam. Primeiro, a gente precisa que vá uma equipe para desobstruir a via, cortar essas árvores, fazer a limpeza, para que daí a equipe consiga avançar e chegar, né, nesses locais onde ainda não tem energia elétrica. Sem sombra de dúvidas. E o que acontece? Quando tem o poste quebrado, nós precisamos chegar com um caminhão lá, porque o caminhão precisa levar o poste, né? A nossa caminhonete pequena ela não consegue, ela consegue emendar os cabos, mas o poste, o transformador, tem que ser um caminhão. E o caminhão precisa de mais espaço e precisa ter um solo mais adequado para ele poder subir e chegar nesses locais. Então, note que nesses postes a gente precisa ter equipes, a gente chama de equipes pesadas, né? Sim. Hoje nós estamos nesse momento aqui com 7 equipes pesadas trabalhando ainda. Então, note que é um tempo que nós levamos para chegar no local, para começar a fazer o serviço. Então, cada serviço desses demora um tempo maior. Leva um tempo e mais, a gente não consegue especificar o tempo, porque depende do solo, depende da condição climática também, porque quando tem muita chuva a gente não consegue reimplantar o poste, como ontem, por exemplo, que choveu o dia inteiro. Vários locais que a gente foi, mapeou e está fazendo a substituição hoje, porque ontem a gente não conseguiu. Então, tudo acaba gerando maior tempo nessa falta de energia para a comunidade. Só para a gente encerrar, a Defesa Civil trouxe dados bem interessantes a respeito da quantidade, né, de unidades afetadas. Fazia tempo que a Celesc não registrava um dano tão sério assim às redes elétricas devido a esses fenômenos climáticos? Sim, a última que nós tivemos foi em 2019, que teve aquele ciclone bomba, né? 2019 ou 2020, que teve o ciclone bomba que afetou o estado inteiro de uma forma como foi agora. Então, já fazia muito tempo que nós não tínhamos isso. Quando nós temos um temporal isolado, a gente demanda todas as equipes para aquele local e recompõe o sistema de forma mais rápida, porque daí você concentra muito a operação. Sim. Como pegou a região toda, como um todo, a região oeste como um todo, nós não conseguimos fazer essa força-tarefa. Então, nós precisamos espalhar as equipes e ir atendendo conforme a demanda vai surgindo e atendendo o maior número de unidades consumidoras possível no menor tempo. Então, nós temos um plano de ação, quando acontece isso, existe um plano de contingência, mas num evento grande dessa proporção, infelizmente, né, a gente não consegue atender da forma com a qual nós tínhamos planejado no início da operação.